Bom, a galera que acompanha o meu canal há mais tempo sabe que eu tenho uma resistência, uma indiferença com mulheres grávidas. E não é implicância, não tem nada a ver com esse lance de emissol, não. É uma coisa que eu acho que é um trauma. Eu cheguei à conclusão que é um trauma que eu vivi no passado, mas que foi um trauma intermediário. Não foi algo que aconteceu comigo, mas foi algo que eu vi. Então aconteceu o seguinte, teve um amigo meu que ele tentou se matar. E o que ele fez? Ele subiu numa torre gigantesca. A torre tinha, sei lá, uns 200 metros de altura. Ele subiu e ficou lá na ponta. Na ponta dessa torre tinha uma antena, né, que ficava curvada, e ele deitou nessa antena. E aí juntou muita gente pedindo para ele descer, chamaram até um carro de som, colocaram uma criança lá que ele gostava, né, que era parente dele, para falar no microfone para ele descer. Acabou que convenceram ele a descer, mas ele não desistiu de se matar. E nisso dele querer se matar, ele ficou muito desgostoso com a vida. E um dia eu tava subindo na rua dele e ele tava assim, uns 30 metros na minha frente, com um litro de cachaça na mão, sentado na porta da casa dele e bebendo. E eu escutei um barulho muito forte. E no meu campo de visão não dava para ver o que aconteceu. Então escutei a pancada e continuei andando, né? E ele continuou bebendo. E quando eu passei por ele, ele falou, ó, tem uma mulher atropelada ali. E eu não tô nem aí, eu quero que o mundo se exploda. E quando eu olhei na direção da onde vinha o barulho, realmente tinha... Já tava começando a mutuar gente. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora de uns 70 anos deitada no chão, com a perna torcida, com o braço torcido, sangrando pela boca, sangrando pelo nariz. Tava muito machucada mesmo. E tinha moto no chão, uns 20 metros à frente da senhora tinha uma moto no chão. E eu nunca esqueci dessa frase. Tinha uma mulher falando assim, ele desceu azedo na moto, ele desceu azedo na moto. E tinha sido um palhaço que, simplesmente para se exibir, saiu descendo a avenida numa velocidade muito alta e atropelou uma idosa. Só que ele não prestou socorro. O que aconteceu? Ele atropelou, caiu da moto, a moto saiu deslizando, ele correu e se escondeu em algum lugar. Isso já me fez tomar um certo tipo de implicância com esse cara. Eu já não gostava dele, já tinha tretado com ele por causa de cartucho do Super Nintendo. Então, quando ele atropelou uma senhora, deixou ela quase morta no chão e negou ajuda, automaticamente eu deixei de não gostar dele para me declarar inimigo desse cara mesmo. Inclusive, por falar em suicídio, ele também diz que tentou se matar, né? Existe um produto que os agricultores usam que se chama Furadã. Esse produto muitos africanos também usam para matar leão. Ele é muito forte, não tem conversa. Ingeriu, morreu. E ele foi pro meio do mato com Furadã, né? Dizendo que ia se matar. E por que ele não bebeu? Aí pegaram ele no meio do mato, mas o que repercutiu na cidade foi: fulano tentou se matar no meio do mato, bebeu Furadã. Não bebeu, cara. Não tem esse que tenha bebido Furadã que tenha sobrevivido. Furadã mata um leão, não vai matar um humano. Quando eu falo que mata leão, não é que mata um. Na verdade, quando os caras colocam furadão para matar leão, eles matam de 8 a 9 leões numa baldada só. É o jeito mais prático de matar leão na África. E ele alegou, né, que depois desse acidente ele ficou ruim, etc., mas não ficou. Ele é um verme insolente da pior espécie, da pior qualidade. E o que me irritou, cara, não foi só o lance dele, como o das filhas dessa senhora, que eu não sei se eram filhas ou se eram netas, mas essa senhora era responsável por 2 garotas. Quando elas chegaram lá, elas começaram a chorar e etc. E essa senhora passou quase um mês, cara, na UTI. Ela chegou a falecer, mas nesse tempo que ela ficou na UTI, essas 2 garotas que eram criadas por essa senhora ficaram livres, porque elas eram criadas apenas por essa senhora. Não tinham vô, não tinham pai, não tinham uma irmã mais velha. Eram elas 2, que tinham quase a mesma idade. Nessa de a avó ou a mãe estar na UTI, elas começaram a ter liberdade. E elas começaram a gostar de sair pra rua. Coisa que elas não faziam, porque a senhora não deixava. Elas tinham como é que fala? Uma educação rígida. Então não era fácil para ela começar a sair pra rua. E aí passou esse tempo, nesses meses que essa senhora estava na UTI, elas já começaram a sentir o gostinho de ir pra rua, com a mãe na UTI, a senhora veio a morrer, e aí que foi que tudo se desandou, cara. Elas começaram a sair frequentemente pra rua, era balada, eu via, né, porque eu tava no meio. Então eu comecei a observar. Era balada, era pegação, ninguém nunca havia falado dessas gurias antes na cidade, e depois já ficaram, foi famosas já tava na boca do povo. Mas uma coisa que me enojou muito foi que ela, mesmo sabendo que fulaninho lá atropelou a mãe dela e matou, e outra coisa, além dele não ter prestado socorro, ele não estava na moto dele, ele estava na moto do irmão dele. Que o irmão dele também é um babaca. Quando o irmão dele chegou no local, torceu o nariz, né, olhou com a cara ruim pra moto e foi embora. E aí o pai dele vinha dobrando a esquina e ele falou: olha pai, o que o Alisson fez na minha moto? Ou seja, ele estava pouco se ferrando pra senhora. A preocupação dele era com a moto, que já não era grandes coisas. Era uma, se não me engano, era uma DT, alguma coisa assim.
Eu fiquei com muito nojo desses caras. Eu já não gostava deles, já tinha treta com eles. Mas essa menina começou a sair pra rua e ela começou a se enturmar e ficar mal falada e aprontar bastante. Inclusive dando mole até pra homem casado. Mas eu acho que o auge da cretinice foi quando ela começou a ficar com o cara que matou a mãe dela atropelado. Isso aí pra mim foi a gota d'água. Eu fiquei muito enojado que quando eu olhava pra cara dessa garota, eu sentia repulsa, eu sentia vômito, eu sentia vontade de vomitar, eu sentia revolta. E não demorou muito pra essa cretina aparecer grávida. E o povo tava dizendo que ela tava grávida do assassino da mãe dela, sacou? E isso mexeu muito com o meu psicológico, cara, porque quando eu olhava pra essa garota, eu sentia um enjoo enorme. Primeiro que eu não achava ela bonita. E ela ficou aquela grávida feia, magrinha, do buchão pra frente, sem bunda. Ficou parecendo aquelas baratas da MIB. Não tem o filme? MIB, Homens de Preto? Também tem o desenho, que as baratas vão lá na cozinha e ficam pedindo café pro carinha lá. Só de lembrar, já tô com vontade de vomitar, mano. Então eu tomei nojo dela. E quando eu vi ela grávida, meu nojo aumentou. Então, assim, a minha noia com mulher grávida eu acho que vem dessa garota, do meu cérebro não entender que ela ficou e engravidou do cara que matou a mãe dela. Ah, mas não foi uma morte tramada, você tá exagerando. Cara, o cara não prestou socorro, ele fugiu. Só daí tu vê o caráter do cara. Beleza, se tivesse sido só um acidente, mas a partir do momento que ele fugiu, ao invés de prestar socorro, tem que ter nojo. Era pra ela ter nojo. O cara não prestou socorro pra minha mãe, o cara atropelou minha mãe e não prestou socorro. Então sempre quando eu tava nos locais que essa garota aparecia, eu vazava, mano, porque eu sentia enjoo. E esse lance de justiça divina é complicado, né? Porque esse cara só fez filha da putagem na vida das pessoas. Expôs gente, matou essa senhora, engravidou a filha dela, já estuprou pessoas, né? Já estuprou garotas que foram trabalhar na casa dele como doméstica, ele, o irmão. Então, assim, era um cara que, se a justiça divina existisse, não era pra estar bem de vida hoje. E o que foi que aconteceu? O cara tá super bem de vida, mano. Viajou pros Estados Unidos, ganhou dinheiro lá, tem sua casa, tem seu carro, tem muita grana, não assumiu o filho. Cadê a justiça divina, saca? É isso que me revolta. Todo mundo fala que o filho é dele. Quem tava de rolo com ela na época, incrivelmente era ele. Então, assim, a garota não prestou nem pra ir atrás, cara, dos direitos dela. Então isso me enojou muito e a galera lá do grupo do Bueiro Aberto, quando quer me irritar, eles mandam foto de mulher grávida ou no meu inbox ou postam lá no grupo. Se eu tô no Instagram, por exemplo, e aparece uma mulher grávida dançando ou fazendo alguma estripulia, eles me marcam. Então eu já nem vou mais, quando alguém me marca em alguma coisa, eu já nem vou atrás ver, porque pode ser mulher grávida. E eu fico muito puto, eu fico muito enjoado, me dá enjoo. Mas eu tenho certeza que isso que afetou a minha cabeça é por causa dessa história, mano. Não tem outra explicação por eu ter essa repulsa por mulher grávida. Eu não consigo. Todo mundo fala, se você casar, como é que vai ser então? Eu não quero casar, cara. E outra coisa, se eu engravidar uma mulher e ela emprenhar e ficar buchuda, eu só vou querer ver ela 9 meses depois, mano. Porque é assim que minha cabeça funciona. Esse lance de que se faz é que se paga é complicado de acreditar, porque essa história, só quem viu, cara, essa senhora toda estrunchada no chão, ela tava parecendo uma suástica, mano. Ela caiu com a perna aberta pra um lado, perna aberta pro outro, braço aberto pra um lado, braço aberto pro outro. Ah, e o mais interessante também, dessa história que eu tô contando aqui, é que esse meu amigo que viu o acidente também omitiu socorro, que vivia pagando de suicida, e nunca conseguia se matar, porque sempre tinha intervenção do pessoal, ele morreu se divertindo. Ele foi descer o rio, né, de boia e bebendo, e bebeu demais, e o que aconteceu? Caiu dentro da água bêbado e morreu. É foda, não é? O cara tenta se matar o tempo todo e não consegue. Vai se divertir e morre afogado. Mas é isso aí, galera. Eu não acredito muito em justiça divina na Terra, não. Pode acontecer algumas coincidências, mas eu não acredito que é Deus interferindo por alguém ou se vingando por alguém. Eu acho que é tudo coincidência. Porque o que tem de gente filha da puta aí no mundo, fazendo merda e se dando bem. E eu fiz mal pra pouca gente, cara. Não era pra eu estar ferrado assim, não. Se a justiça divina existisse mesmo, não era pra eu estar ferradão assim, não.